Então, pessoal, nós vamos começar a nossa revisão de hoje falando sobre sinônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Então, quando eu falo significado igual ou semelhante, eu estou falando, por exemplo, casa, residência. Quando eu falo a minha casa, a minha residência, eu estou falando de algo que tem um significado igual. Se alguém falar essa é a minha casa, essa é a minha residência, eu estou falando de algo igual, de algo semelhante. Reconstruir, recompor. Lembrança e recordação. Eu tenho uma recordação. Eu tenho uma lembrança. Então, são significados iguais ou semelhantes. Então, para a gente recapitular aqui, o que é um sinônimo? Sinônimos são palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Então, isso que é um sinônimo, beleza? E aí nós temos aqui um exemplo para a gente recapitular esse tema. Nós temos ali, um trecho de uma entrevista, que nós já estudamos, esse gênero textual, da dupla Marcos e Bellucci, à revista Quem. Então, Quem, vocês estão fazendo 10 anos de carreira. O que passa na cabeça quando olham para trás? O Bellucci. É um filme muito bonito. Independente das dificuldades, nós passamos um bom tempo por dificuldades que já tínhamos enfrentados também antes de sermos dupla. Cada um com a sua carreira. Olha que interessante aqui. Se a gente observar, nós temos a palavra dificuldades aqui e depois ele de novo repete dificuldades aqui. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre a importância dos sinônimos é para evitar esse tipo de repetição, certo? Ou seja, para eu evitar de utilizar duas vezes o mesmo termo, o que eu faço? Eu substituo por um sinônimo. Então, ele poderia falar, é um filme muito bonito, independente das dificuldades, Nós passamos um bom tempo por obstáculos. Tá vendo? Obstáculos e dificuldades é uma palavra que tem um significado semelhante. Então, isso que nós entendemos como sinônimos. Aqui ele coloca conquistar, no caso conquistar que é o conseguir, né? E paixão, existe a paixão do começo, o entusiasmo, né? Então, a resposta para essa questão seria o quadrinho aí, última opção. Obstáculos, que é o sinônimo de dificuldades, conseguir, que é o sinônimo de conquistar, e entusiasmo, que é o sinônimo de paixão. É interessante a gente entender que os sinônimos são palavras de significados iguais ou semelhantes. Então, às vezes, não é aquele igual, mas se assemelha, faz com que a construção do meu texto fique uma construção com mais coesão, certo? Ou seja, sem a questão das repetições. Então, continuando aqui, qual é o significado de olhar para trás? Quando fala assim, o que passa na cabeça quando olham para trás? Isso é um termo, olhar para trás. Será que eles viraram o pescoço para trás? Não, gente, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Analisaram o passado. Então, percebam que quando eu falo essa construção aqui de olhar para trás, é analisar o passado, né? Vamos olhar para trás, vamos analisar o que nós já passamos, ou seja, não é virar a cabeça para trás, e sim analisar o passado. Isso também é uma ideia, né, uma expressão sinônimo. Qual o significado de magia no olhar? Não? Existe a magia no olhar de um para o outro, né? Qual é esse significado de magia no olhar? Existe a magia no olhar de um e do outro, né? A empolgação, a paixão, né? O brilho, beleza? Agora, coesão. Coesão.
que seria a coesão, gente? A coesão, quando a gente fala, né, de coesão, a gente tem aquela ideia do texto estar bem alinhado, do texto estar bem conectado entre uma oração e outra. Então, quando eu falo de coesão, eu estou falando exatamente dessa conexão. Olha aqui, ó, leia o trecho de notícia a seguir e faça o que se pede. Metrô e CPTM atrasam o início da operação de São Paulo após problema provocado por oscilação de energia. Uma oscilação de energia no metrô e na Companhia de Trens Metropolitanos, CPTM, ao mesmo tempo prejudicou o início da operação das duas empresas entre a madrugada e manhã desta segunda-feira. O problema já foi resolvido. O que essa palavra problema fez? Fez um resumo de tudo que eu já expliquei anteriormente. Ou seja, a oscilação de energia no metrô e na companhia de trem foi o problema. Então, isso aqui é o que nós falamos de coesão. Ou seja, essa palavra aqui, ela resumiu isso aqui, ó. Essa oscilação de energia no metrô e companhia de trens foi um problema, certo? Então, a resposta certa seria essa opção aqui. Então, isso que é coesão. Para eu não repetir, essa oscilação de energia já foi resolvida, o que eu faço? Eu substituo pela palavra problema, certo? Isso que é uma ideia de coesão que nós temos. Quando eu falo de coesão também, a gente vai falar sobre a questão da conexão entre o significado das palavras. Né? Quando eu faço essa ideia, né, de coesão, eu faço essa relação de significados. E dentro dessa relação de significados, eu tenho hiperônimo e hipônimo. Quando eu falo hiperônimo, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, hiper, ou seja, são uma palavra de sentido mais abrangente, mais genérico. Quando eu falo, por exemplo, cômodo, cômodo é um hiper, ou seja, eu estou falando no sentido genérico, as repartições da casa. Agora, quando eu falo quarto, sala, banheiro, cozinha, eu estou falando de hipônimo. O quarto é um cômodo de uma casa, a sala é o cômodo de uma casa, o banheiro é o cômodo de uma casa e a cozinha é o cômodo de uma casa. Então, hiper, mais abrangente, hipo, mais específico. Das palavras a seguir, qual delas é um hiper? Hiper, humildade, honestidade, caridade. Tudo isso aqui são virtudes. Então, humildade, honestidade e caridade são virtudes, certo? Então, qual que é um hiperônimo? O hiperônimo é a palavra virtudes, porque dentro de virtudes está humildade, está honestidade, está caridade. Então, hiperônimo são palavras de sentido mais abrangente. Das palavras a seguir, quais são hipônimos? Que legal. Salada, arroz e carne são alimentos. Alimentos é hiper. É hiper. Certo? E o hipo é o quê? É o salada, é o arroz e é a carne. Hipo é menor, né? Então, se a gente observar, salada é um tipo de alimento, arroz é um tipo de alimento e carne é um tipo de alimento. Então, quais delas são hipônimos? Salada, arroz e carne. Isso que são hipônimos. Aqui nós temos, criar um hipônimo e um hiperônimo relacionado às imagens. Aqui nós temos como hipônimo rosa, como hiperônimo flor. Aqui nós temos como hipônimo um tigre, hiperônimo animal ou felino, né? É interessante a gente sempre dar esse destaque. Agora a gente entra também em adjetivo e locução adjetiva. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo e vai indicar uma qualidade, uma característica ou uma origem, certo? Então, um exemplo aqui, casa confortável,
Casa confortável, essa palavra aqui, ó, confortável, está caracterizando a casa, né? Está atribuindo à casa uma qualidade. A locução adjetiva é o conjunto de palavras que tem a função de adjetivo. Então, assim, ó, exemplo, camisa de seda, né? Percebam que esse de seda aqui está caracterizando a camisa, né? Ó, sempre inicia com preposição, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sem, sobre, trás, né? São todas as conjunções, ó, de e com. Percebam que quando eu falo de locução adjetiva, quando eu falo comprei 2 sobremesas da Alemanha, ó, eu estou caracterizando sobremesas dizendo que elas são da Alemanha. Então, o que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, dando a uma indicação de qualidade, de característica, atribui aí um estado, um modo de ser, e ela varia de acordo com o substantivo. Se fosse casas, seria casas confortáveis. A locução adjetiva é o conjunto de palavras que tem essa mesma função do adjetivo, né? Tem a mesma ideia do adjetivo. Sempre vai iniciar aí com uma preposição. E aqui está pedindo para você criar adjetivos, ó, relacionados às imagens a seguir, né? Mulher bonita, aqui bracelete dourado, né? Cesta florida, e aí, enfim, né? Cabelos sedosos. O homem aqui é homem pensativo, né? Camisa jeans, enfim, tem aí várias ideias. Aí aqui, ó, quais das expressões em destaque são consideradas locuções adjetivas? Sempre quando eu falo de locução, eu estou falando de 2 ou mais palavras. Então, ó, homem sábio é um adjetivo. Homem sábio é um adjetivo. Amor de mãe, aí sim é uma locução adjetiva. Roupa sofisticada é um adjetivo. Comportamento de adolescente, aí sim é uma locução adjetiva. Ok? O adjetivo como adjunto adnominal. Então é interessante a gente entender que o adjetivo ele pode exercer o papel de adjunto adnominal. Como assim? Ó? A prova estava fácil. Quando eu falo a prova estava fácil, esse fácil aqui, ele é um predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito. Então, ó, quem estava fácil? A prova. É uma característica do sujeito, então é um predicativo do sujeito. Agora, vou resolver a questão fácil primeiro. Aí sim é um adjunto adnominal. Então, qual é a diferença de adjunto adnominal? O adjunto adnominal eu posso excluir da frase. Sempre que eu pensar em adjunto, eu estou pensando em uma palavra que eu posso excluir. Vou resolver a questão primeiro. Tá vendo que esse fácil pode sair. Agora, a prova estava, ó, eu não posso retirar. Então, para a gente entender a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito, basta se eu puder retirar. Se eu posso retirar, então é adjunto, certo? Sempre lembrar lá do SVCA. O SVCA, eu posso ter só um SVC que não vou ter problema. Ok? Adjetivo com função avaliativa. Ou seja, quando eu tenho essa ideia de adjetivo com função avaliativa, eu tenho a seguinte ideia. O adjetivo ele pode caracterizar ou ele pode avaliar. Ó, que bela paisagem. Tá vendo que eu estou avaliando, ó. Eu não estou caracterizando a paisagem, especificando a paisagem. Eu estou dando uma avaliação, eu estou dizendo que é uma paisagem bela. Então é uma função avaliativa. Agora, por favor, alcance-me o casaco azul. Ó, aqui não está avaliando, aqui está caracterizando. Então aqui está avaliando, vou botar aqui uma ava, né, de avaliando, aqui só está caracterizando.
Ó, assistir a um ótimo filme. Aqui está avaliando, certo? Aqui está avaliando. O leite materno é um alimento importantíssimo. Aqui não está avaliando, aqui está caracterizando. Então, essa é a diferença entre a função avaliativa do adjetivo. Na função avaliativa, eu tenho aí uma ideia. Quando eu falo, por exemplo, o acordo foi avaliado pelos bons países, eu estou avaliando. Agora, os países da América do Sul, eu não estou avaliando, eu estou só caracterizando, tá? Isso tudo tem no nosso livro, tá? Isso tudo tem nas aulas. Interessante a gente estudar. Aqui para a gente recapitular sobre o verbo transitivo, né? Dentro do verbo transitivo, nós temos os verbos que não têm sentido completo e exigem um complemento. Isso aqui nós já falamos, né? Meu pai comprou. Comprou o quê? Um carro. E aí, quando nós falamos isso, a gente entra nos adjuntos adverbiais. O que são os adjuntos adverbiais? São aqueles que apresentam a circunstância. Olha, de negação, de modo, de intensidade, de tempo, de afirmação, de lugar. Então, ó, não iremos à festa. Olha aqui o adjunto. Ele agiu com calma, modo. Eu me diverti bastante. À noite assistiremos ao filme. Com certeza haverá aula. Vamos ao teatro. Todas essas circunstâncias aqui eu posso excluir, certo? Adjunto adverbial pode ser retirado da frase e ela não perde o sentido. Eles têm importância porque eles apresentam uma circunstância, mas para a estrutura sintática da frase não tem necessidade, certo? Não tem importância. Olha um exemplo aqui, ó. Você estará presente na reunião? Adjunto adverbial de lugar. Explique com calma o que você quer. Com calma, o que você quer significa modo. Naquela tarde é um tempo. É uma circunstância de tempo. Trabalhei muito ontem. Ó, intensidade. Certo? Então, essa que são as classificações dos adjuntos adverbiais. Ó, cria uma frase para cada imagem a seguir. Na frase deve haver ao menos um adjunto adverbial. A menina está encostada na parede. Ó, tô falando onde ela está, certo? A menina sorriu muito. Eu posso falar só a menina sorriu, mas eu quero dar uma intensidade. Sorriu muito. O homem está passando a mão no cachorro, na cabeça do cachorro, né? Então eu posso dar isso. O homem levou o cachorro para tomar banho ontem de manhã no pet shop. Então, ontem de manhã é lugar, tempo, no pet shop é lugar. Ok? Então, nós concluímos aqui a nossa revisão. Beleza?